então a nossa aula de manejo reprodutivo. Vamos falar agora sobre parição dos suínos. Bom, para falar de parição, primeiro nós temos que saber quais são as atividades pré-parto, o que o produtor deve ser orientado ou como ele deve ser orientado antes que as porcas venham a parir. Quais são as atividades pré-parto? A primeira questão é a transferência das fêmeas à maternidade. Quando deve se transferir essas fêmeas? Existe algum manejo específico antes que elas entrem na maternidade? Bom, quando se deve ser feito? Essas fêmeas elas podem ser levadas para a maternidade 5 dias, em média, antes do parto. Principalmente deve ser feito em horas frescas e tranquilas. Esses manejos que nós estamos falando evitam a síndrome MMA. Essa síndrome, mastite, metrite, agalaxia, são os significados das letras que estão aí, M de mastite, M de metrite e A de agalaxia. Elas prejudicam muito a fêmea no pós-parto, porque mastite é a inflamação nas mamas, metrite do útero e a agalaxia é a ausência de leite. Então, em manejo dos leitões, vocês vão ver que essa síndrome vai prejudicar muito o ganho de peso e também a imunidade dos leitões recém-nascidos, ok? O banho. O banho foi citado no slide passado, é um banho de desinfecção. Ele deve ser feito antes de colocar o animal dentro da maternidade. Pode ser só com detergente e água abundante. Ou pode-se utilizar uma solução de iodo. E aí, como você vai diluir, né? 10 ml de iodo em 20 litros de água. E aí você dispõe sobre o animal, deixa escorrer e secar. Bom, e o que mais vamos aprender sobre a parição? Água. Água é fundamental no animal gestante. Esse animal ele vai consumir de 25 a 30 litros de água dia. Alimentação na parição. Na entrada da maternidade, esse animal pode comer de 3 a 3,5 kg de ração dia. Após o parto, esse animal vai estar comendo de 6 a 6,5 kg de ração dia, devido ao gasto energético, né, a amamentação. Então esse animal vai dobrar a alimentação dele. Mas como fazer para dobrar a alimentação desse animal e esse animal não ter problemas? Você vai fazer isso paulatinamente, gradativamente. Nos primeiros 5 dias, esse animal pode receber quantidades menores de ração e aí você ir aumentando gradativamente até que chegue aos 6 quilos. Cuidado com a constipação. O que é a constipação? A constipação é quando o animal ele fica privado, ele deixa de defecar. E o que deve ser feito? Pode ser feita a aplicação, uma lavagem retal com 250 ml de óleo comestível. E aí você vai com uma seringa e faz a aplicação no reto do animal. Bom, para a desinfecção das baias, eu coloquei aqui um esquema. Por exemplo, se você for fazer na semana, se você fizer esvaziar a baia na sexta, no sábado você pode fazer a desinfecção com qualquer produto que seja destinado à desinfecção, amônia quaternário ou qualquer outro tipo, e na terça-feira desinfetar com iodo. Você pode também, na sexta-feira, lavar e no sábado passar o lança-chamas, que é outra opção. E aí, quarta-feira, as fêmeas entram na baia maternidade. Tranquilo? Bom, o parto propriamente dito. Sempre que se tenta induzir o parto, facilita-se o manejo, porque o animal não tem a hora certa que vai entrar para a parição. Então, quando você induz o parto, você consegue saber o horário que ela vai parir, então você consegue dar um auxílio maior nesse parto. Também vai fazer com que os leitões não morram envoltos na placenta, porque você vai estar sabendo do parto e vai estar próximo, auxiliando. Os leitões menores serão melhor atendidos, nós estudaremos manejo dos leitões e veremos quais são os manejos para que esses leitões mantenham uma leitegada uniforme.
Então é o próximo ponto, que é a uniformização das leitegadas por tamanho. E aí você consegue verificar se realmente houve a ingestão de colostro nas primeiras horas, quando você faz o acompanhamento do parto. Bom, então qual ou como você pode identificar o momento do parto? O que acontece? Como que o animal se comporta momentos antes do parto? O que ocorre fisiologicamente na glândula mamária da porca? 1 a 3 horas antes do parto, ela começa a liberar um líquido claro, ou também, pode liberar um líquido sanguinolento pela vulva. Isso aí indica parto próximo. E o que acontece quando sai o primeiro leitão? Quanto tempo eu devo esperar que outro leitão venha sair? Então, depois da saída do primeiro leitão, então vai ter um intervalo de 10 a 20 minutos para que outro leitão venha a nascer. Pode haver colostro escorrendo nos tetos também 2 a 3 horas antes de iniciar o parto. Ao final, a porca ela vai liberar uma ou mais pedaços da placenta. Qual que é a duração de um parto, considerado normal? O considerado normal pode ser de 30 minutos, chegando a 2 ou 4 horas. Quando excede esse tempo, esse tempo de 10 horas, eu já considero o animal estar em parto distóxico, E aí a saída do animal, do leitãozinho, e aqui de vários. A intervenção no parto. Muita gente me pergunta quando intervir no parto. A intervenção no parto, ela só deve ser feita quando existe a necessidade. Qual é a necessidade? A porca tem contração, mas não consegue expulsar os leitões. Faz mais de 40 minutos ou mais de 1 hora que não sai mais nenhum leitão. E aí você deve conversar as atividades de intervenção no parto. E quais são elas? Além do toque, que é uma intervenção que você vai ter que introduzir a sua mão, através da vagina da fêmea e vai ter que, realizar manobras obstétricas, como por exemplo, puxar algum leitão que esteja lá e não esteja na posição de saída. Mas existe também a parte da massagem, da aplicação de ocitocina intramuscular. A ocitocina, se o animal não tiver contração e tiver a dilatação. Porém, o animal pode ter dilatação e não ter contração, ok? Então, tem que ter bastante cuidado nisso aí. E aí, o toque, que você vai fazer a retirada dos leitões. Quando a gente fala calçar, tá, gente? Quando você calçar a luva, e aí você deve colocar, então, uma vaselina ou algum elemento que facilite a sua entrada, que seja inócuo, claro. E aí você vai fazer a manobra que seja necessário, com cuidado. Espero que vocês não tenham dúvidas, ou se tenham dúvidas, mandem através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Se não ficou alguma coisa clara, também pode entrar em contato com a prof. Até a nossa próxima aula.